Começa agora a nossa expedição para desvendar o passado. E o nosso destino é para a cidade de Arapoti, no Paraná, que fica a 241 quilômetros de Londrina. Vamos juntos descobrir os segredos dessa cidade histórica, que é repleta de turismo e cultura. Vamos saber mais sobre os quilombolas e a família Xavier e conhecer o Museu Histórico dos Imigrantes Holandeses. Arapoti nos espera com os seus quilombolas e suas colônias holandesas que nos oferecem uma rica história para explorar. Arapoti nos espera de braços abertos. While the clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on, I can feel it in my bones. Olá, tudo bem? Meu nome é Eliane, eu sou professora de História e hoje eu trouxe esses alunos aqui do Nossa Senhora de Lourdes, um colégio lá da cidade de Londrina, para visitar a cidade de Arapoti, mais especificamente o casarão da Fazenda Boa Vista. Então, a história que a gente conta hoje é do que a gente ouviu da nossa família, né? E que é contado de geração para geração. E nós fazemos parte da Associação Quilombola Família Xavier, aqui de Arapoti. Então nós fazemos essas visitas acompanhadas com as escolas, contando um pouquinho, né, desse resgate cultural da nossa história e da história dos nossos antepassados. Aqui, onde vocês estão vendo, à frente, é o casarão. É a casa onde os donos daqui da terra moravam. Essa casa foi construída pelos escravos, né, com pedras que eles trouxeram nas costas do rio que tem aqui próximo. Tem um rio aqui próximo, embaixo aqui, depois do cemitério, né? E daí eles traziam as pedras de lá para construir aqui. E aí essa casa, ao longo dos anos, os antigos proprietários começaram a destruí-la, né? Para que acabasse esse pedaço que nós temos e o cemitério, para que eles tornassem aqui tudo plantação. E quando nós soubemos que isso iria acontecer, os meus tios, né, iniciaram esse processo de resgate para que não acontecesse, né, porque nós iríamos ficar sem a nossa identidade cultural. Aí foi ido no Ministério Público, foi feito um ataque com o atual dono e eles tiveram, né, que reconstruir a casa. Não ficou exatamente como era, né? Já trouxeram a casa para mais próximo de quando eles fizeram a primeira reforma, né, os antigos donos. Então ela ficou próxima de quando foi reformada, não como era exatamente lá na época dos escravos, mas foi mantida algumas paredes para que ali pudesse ver como era a estrutura da casa, como ela foi construída, que é a construção de taipa, que hoje em dia a gente não vê aqui na nossa região e não no Brasil. É muito difícil se encontrar construções de taipa. A construção de taipa é o barro, né? É o barro, as taquaras entrelaçadas onde é colocado o barro. Então lá dentro vocês vão ver que tem parede ainda assim. Eu convido vocês para a gente entrar lá dentro para dar uma olhada na casa, como ela está vazia. Agora mesmo a gente estava comentando que o nosso desejo é de conseguir trazer os imóveis de quando era na época, né? Então nós esperamos ainda futuramente conseguir mais esse passo. Aqueles que tentavam fugir, eles traziam, deixavam amarrado e onde era chicoteado, né? Então não podia tentar fugir. Você tinha que se manter ali. Se não podia levantar a voz com ninguém.
E aí, com o passar dos anos, que trocou de dono, Os caras foram incorporando esse perdeu território. tudo. Perdeu-se Os tudo. fazendeiros mais espertos que veio vindo lá de Curitiba, de outras cidades, foi Perdeu-se tirando tudo. o pessoal que morava nesse lugar, lá onde meu avô morava. Tiraram eles. E aí, com a associação, né? Com a associação, nós buscamos resgatar a história e também nós entramos na questão da luta pela terra. Entendi. É um sobrenome que se perdeu, Isso. né? A linhagem familiar se perdeu e vocês herdaram o sobrenome dos... Xavier. Tem uma pergunta Ô, professora, que é relacionada a isso. mas tipo, tem um certo porquê eles receberam o sobrenome dos donos da propriedade e se vocês sabem ao certo como eles se sentiam, né? Porque receber o nome dessas pessoas que fizeram mal a eles. Não, mas só que daí, nesse tempo, as pessoas que receberam esse nome Xavier, esse Xavier já era um Xavier mais civilizado, assim, né? Já era uma outra geração, Era né? uma outra geração. Porque os que vieram mesmo, né? Foram escravos. Aí o Xavier já foi a partir da libertação. E daí eles, né, eram um Xavier bom. Eram as pessoas boas. Que até essas pessoas boas, né, bem como nós, era para ter né, uma parte de terrenos aqui, né? Só que naquele tempo ninguém ligava para terra, assim, né? Trabalhava, morava ali, né? Meus avós moravam do outro lado para lá, né? E tinham a parte de terra que era deles. A mãe, o pai contavam que o fazendeiro que chamava o seu Antoninho Xavier, né? Deu para o falecido vovô, né? Que é embaixo numa serra lá, né? Que aquele terreno era deles, era dos Pedros. Que era meu avô, chamava Pedro. E daí tinha o outro irmão da minha avó também, chamava Pedro. Sim. Um era Pedro Lavo, o outro era Pedro Pescoço, aí chamava. Então, a reforma aconteceu como? Nós soubemos que ia ser destruído, né, foi criada a associação. E com a associação, nós estivemos no Ministério Público. Aí o Ministério Público fez um ataque, que é um termo de ajuste de conduta, entre as partes. Então, a parte do fazendeiro, ele tinha que restaurar a casa. Refazer, né? Restaurar não tinha como, ele tinha que refazer a casa. Então, ele teve que refazer a casa. Porque se ele não refizesse, ele teria que pagar multa. E a multa era muito maior do que o refazer a casa. Então, a casa, quem refez, é o atual dono. Aqui ficava o quarto das moças aqui. Daí sim, né? Mas só o quarto não tem janela? Na época, era dessa forma que era um estilo parece. Eu ouvi falar que fazendo lá olha pra você ver a madeira que era de antigamente, olha aí pra você ver como é que tava. Essa madeira aqui, né? Olha aí. Então a casa ela era toda construída de taipa. Taipa é essa construção assim, ó. Essa sala aqui era a cozinha. Cozinha. Minha mãe cozinhou muito tempo nessa cozinha aqui. Ela cozinhou aqui no tempo mais atual, né? Você pode ver que ela é larga, né? Ela é bem larga. Por quê? Quando foi feita,
para poder assentar a terra, para fazer a parede. Né? É a taipa de pilão. Essa aqui seria aquela parede lá, mas com várias camadas. Isso, várias camadas. Várias camadas e ela vai ficando... Isso, por isso que é largo, de cabe uma pessoa ali para poder pisar, para poder socar. Viu, desde quanto tempo mesmo tem essa casa aqui? Desde que ano? Ai, não sei precisar quantos anos, mas tem mais de 200 anos. Mas de toda a casa, que essa parede aqui é a que tá mais É o original assim da época, né? Original da época. E ela é grossa assim, mas é questão de segurança para tipo da estrutura da casa ou não tem nada a ver? Não, é porque era a forma da construção da época. Uhum. Né? Na época eram construídas as casas dessa forma, porque eram os escravos que faziam. Então daí os escravos tinham que pisar, né, para fazer a parede, para compactar a terra. Toda a estrutura era nessa espessura. Só que daí o que foi restaurado lá não seguiu a mesma espessura. Não seguiu a Interessante mesma. que a gente vê algumas histórias em livros, por exemplo, que fala que a pessoa estaria sentada na janela, né? E a gente não entende muito sentado na janela, porque a nossa concepção de janela é uma parede estreita. Agora essa aqui Agora aqui. antigamente, né? Era muito interessante sentar na janela, né? Esse aqui servia de mesa. Uma mesa, não uma prateleira. O que seria aqui? 1870. Aqui é o... Aqui é do senhor. Aqui é do senhor. Aqui é o quarto aqui e tal. Quarto e banheiro. A área onde estão implantadas a casa-sede e o cemitério é de responsabilidade do proprietário atual, que, por meio de intervenção judicial, promoveu a restauração da casa-sede e da área do cemitério, com implantação de banheiros, estacionamento e projeto de paisagismo, com valorização dos bens. A senzala era lá, né? Era dividida metade daquele quarto que tinha ali, ó. Aquilo que tá a grama lá na frente lá, era o lugar da senzala lá da porta pra lá, né? Era o lugar da senzala. E aqui pra cá era um quarto que tinha. Aqui tinha vários quartos aqui, né? O quarto do dormitório que estava aqui, né? Eles não tinham, os escravos não tinham cozinha. Não tinha, igual a gente tem. Você vai lá, você chega na prateleira, pegava qualquer coisa, né? Prato, qualquer coisa para comer. Eles não, eles eram tratados no coxo, quando ponhava a comida no coxo para comer, era tudo tratado no coxo. Ninguém tinha a prioridade de chegar, não, não gosto de café. Nem a gente faz, né? Eu vou pegar um pedacinho de qualquer coisa. E eles não tinham essa liberdade de fazer isso aí. Então, mesmo que eles trabalhavam dentro da casa, eles faziam comida, mas eles não comiam dentro da casa. Não comia dentro da casa, comia ali por todo. Eu, principalmente, que sou casado com a professora Eliane, tenho todo um contexto familiar aí da minha família. O meu avô era filho de escravos, né? Ele nasceu em 1889 e faleceu em abril de 2001 com 112 anos. E ele era filho de escravos. Ele já nasceu livre, mas era filho de escravos. Então a gente tem toda essa herança, essa tradição. Nós estamos aproveitando este momento da disciplina eletiva para poder refletir sobre essa cultura também quilombola, né? E a importância de nós reconhecermos o patrimônio histórico, porque sem memória afetiva, sem capital simbólico, a gente não constrói sociedade. Ok? Estamos juntos aí. Um abraço a todos. Tá visitando aqui agora o antigo cemitério dos escravos, né, da época. E aí eles estavam comentando aqui que ali debaixo dessa figueira aqui tem um túmulo também, meu. Só que a árvore cresceu em cima ali.
eram sepultados para fora do cemitério, né? Fora ali da onde era a parte dos ricos. E esse lado aqui era o lado que era o lado dos anjos, que era o lado das crianças, né? Porque as crianças também não eram sepultadas com os adultos. Então era o cantinho dos anjos. Com o tempo, perdeu-se a marcação dos túmulos. Com a reforma que eles fizeram, né? Eles mantiveram onde conseguia ter a marcação. Eles se refizeram. Mas aonde não tinha, se perdeu. Então, tem muito túmulo aqui perdido. A gente não sabe de quem que é, a família que Então, é. literalmente, nós estamos pisando em ossos. Sim. Você viu o peso dela? Metros de 10. O que era isso aí? O que era isso aí? Deixa eu ver. O que é isso aí? Eucalipto. Eucalipto? Não sei. Parece uma pedra, um pedaço de madeira, assim, ó. Isso aí era madeira que virou pedra. Madeira que virou pedra. Segura com as duas mãos. Como que é? Segura com as duas mãos. Onde os ricos, os ricos, onde eles foram enterrados, os donos, e lá os escravos. Em volta do muro. Aqui ficou o túmulo dos ricos aqui e lá dos escravos lá. Os donos, os ricos. E você pode ver que ela não destruiu os tijolos. Né? Não tá quebrado os tijolos. Então tinha um túmulo aqui e a figueira cresceu por dentro do túmulo. E foi envolvendo. Caraca. Qual foi a história que eu contei pro Plug? Então existe a história do pote de ouro. Que lá no casarão vocês ouviram que em alguns lugares lá tinha a panela de dinheiro, né? E existe a história do pote de ouro. Aí, o que a gente entende? Que essa figueira ela se desenvolveu em cima de um túmulo. E na parte onde era dos fazendeiros, né? Então, provavelmente, esse túmulo era de um deles. O que aconteceu? A história diz que ele morreu e foi sepultado com um pote de ouro ali, com os outros. E aí a figueira cresceu, se desenvolveu, aí quem vai conseguir tirar o ouro dali? Né? Então a história é de que ali embaixo dessa figueira existe um pote de ouro. Então é aqui que dá o final do arco-íris, quando eu falo. É a pergunta que um deles fez, né, do fazendeiro levava o ouro, né? Então tá aí. Então como eles eram a enterrados. gente queria explicar para você que nós trouxemos duas motosserras. Tem uma inscrição de aluno. Caraca. Então essa aqui foi a minha tia Madalena, foi a última pessoa que foi sepultada aqui no cemitério. Foi em 93. A partir dela, nenhum mais pode ser sepultado aqui. Na Fazenda Boa Vista, nós tivemos uma aula de história que foi muito interessante, com descendentes escravizados, o seu Nelson e a sua sobrinha, a sua irmã, a Dona Maria, e aí também nós fomos apoiados e auxiliados, né, pela Giane, que é daqui da prefeitura do município de Arapoti. E foi uma aula muito interessante, muito prazerosa e com muitas memórias. Nós finalizamos lá na fazenda com a visitação ao cemitério de escravos e os alunos tiveram mais uma vez uma aula de história falando sobre a questão dos descendentes dessa família Xavier, e foi um momento muito ímpar e muito emocionante. Agora, nós estamos na cidade de Arapoti, que fica a 36 quilômetros dessa fazenda, e estamos aqui no Museu do Imigrante Holandês. Nós vamos entrar e fazer a visitação com o historiador Oswaldo. Agora começando, dando o início. Nós estamos aqui no que é considerado o centro da colônia holandesa de Arapoti. E esse prédio onde vocês estão é um entreposto que foi construído pelas outras duas cooperativas holandesas dos Campos Gerais.
A de Carambeí, a Batavo, você deve conhecer essa marca, né? Ela foi fundada pelos holandeses lá de Carambeí. E Castrolanda, que são colônias vizinhas, muito próximas lá, entre Castro e Carambeí. Essas duas fundaram a terceira colônia de Arapoti em 1960. Ok? Esse prédio, como fábrica, foi construído em 1963. Tá certo? Então, 3 anos depois da instalação das famílias aqui, ele já estava construído, já foi inaugurado. E algumas placas nos mostram isso. Aquela primeira, né, de 29 de janeiro de 63. E essa placa aqui, ela já é da fundação da associação, que é a associação que mantém esse museu, né? Associação sem fins lucrativos. Eu sou responsável pela conservação do acervo, por cuidar de cada objeto aqui, passar pelo processo de conservação preventiva para garantir que esses objetos cheguem às gerações futuras. E acho que o que eu mais gosto de fazer é realmente trabalhar com as peças. No início dos anos 1960, famílias holandesas atravessavam o Atlântico em busca de vida nova em uma terra até então desconhecida, com um clima e idioma e costumes diferentes. Assim foi o começo da colonização holandesa, na cidade de Arapoti. Hoje toda essa história está guardada no acervo do Museu do Imigrante. Eu acho que pode ver, talvez, um quinto do que tinha de terra à disposição no início, né? Então no início eram 4 lombas. Então se você olhar para a formação geográfica aqui, né, você vê que realmente é uma lombada. Termina uma aqui no rio, começa outra. E aí nós temos mais 4 lombas adiante, que foram usadas no início da colonização. Então aqui nós temos entre a primeira e a segunda lomba, tá? Tínhamos 4 no início, hoje já são 6 lombas. Louco. Tá? Assim ela se sobrepõe mesmo, né? Isso. O rio fica perto daqui? Fica, ó, o rio está nessa região onde está a mata ciliar mais preservada aqui embaixo. Ah, sim. Tá? Então toda aqui é a passagem do rio. Ele corta a cidade toda ou... Não, a cidade toda não, mas ele circunda, né? E ele vai cair no principal rio que a gente tem aqui, que é o Rio das Cinzas. Entendi. Rio das Cinzas, que é aquele rio que tem lá na fazenda. E o seu que ela Neto falou, explicando né? para nós, e o pessoal pegava as pedras lá do rio para levar para construir o casarão. Exatamente. No fundo lá do cemitério, né? Ele vem do norte, né? É o Rio das Cinzas. Rio das Cinzas. Ou com o nome popular, Carneiro, né? Que era uma bomba d'água. A parte da roda ficava no leito do rio, né? Fazia a força motriz, e essa água era bombeada lomba acima. Então vocês podem imaginar a dificuldade disso. Então ela ficava lá onde está o leito do rio, né? E tinha que bombear para as partes mais altas da colônia. Lá na terceira lomba existe uma caixa d'água, onde essa água é armazenada e depois distribuída.
E isso gerou alguns problemas porque, né, algumas famílias, por vezes, usavam mais do que outras, acabava acabando a água antes de todo mundo usar. Então, até que foi instalada energia que possibilitou a perfuração de poços artesianos, o acesso à água ele foi meio conturbado, tá? Então, quase 10 anos aí. Aqui é só registro só, né? Isso, nós temos uma sala de fotografias, uma das nossas principais características do nosso acervo são fotografias. A gente tem mais de 4.000 fotos arroladas em acervo e aqui está uma pequena quantidade delas em exposição. Bacana, contando toda a história aqui. Isso, desde o início nós temos uma parte cronológica que conta a instalação da colônia até as características, associações e partes do cotidiano da colônia, mais nessa parte central. Bacana, obrigado. Oswaldo, aqui qual que é essa parte aqui? Aqui nós estamos na réplica do primeiro escritório da cooperativa. É que essas máquinas, a diferença delas é a função de cálculo que era utilizado. Alguns eram para cálculos de contabilidade, outros eram para cálculos de estoque. Então, algumas eram para cálculos mais complexos e outras para cálculos mais simples. E aí, essa daí especificamente, ela era uma máquina que as pessoas tinham que ser um pouco mais especializadas para utilizar e elas precisavam ser muito ágeis, assim, para poder fazer. Agora a gente está numa igreja antiga. Aqui era usado como igreja, uma réplica, né? Era usado como igreja. Ali era onde o padre faz a cerimônia, a pia batismal ali. Do lado de cá a gente tem uma réplica de uma escola. Aqui as mesas, né? Dos alunos, a mesa da professora, o quadro, antigamente, né? O mapa ali dos Países Baixos. Bom, gente, eu sou a Andressa, direção auxiliar do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, e nós estamos encerrando aqui a nossa visita a Arapoti, né, com a eletiva da professora Eliane, desvendando o passado. Então, nosso trabalho de campo encerra aqui e a gente aguarda vocês para a próxima. Até mais! When that Pharaoh chariot comes, I'm gonna leave you. I'm bound for the promised land. I'm gonna leave you. I'm sorry, I'm gonna leave you. Farewell, oh farewell. But I'll meet you in the morning. Não, falar o quê? Você começa A gente tá aqui com a Kimberly. Kimberly, o que você tá achando dessa viagem? Legal. O que você aprendeu até agora? Na parte 1 da viagem. O passado. Desvendando ano passado? Aqui é o primeiro episódio, né? O que você achou do almoço hoje? Você é louco, não comi tanto na minha vida. Você está gostando dessa viagem? Estou. O que você achou do almoço de hoje? Muito gostoso, muito saboroso. Inclusive, até alguns alunos estão passando mal de tanto que comeram. O ônibus está caindo nos pedaços. Coisas sobre o passado, porque é desvendando o passado. Ah, vá. Pensei que fosse desvendando o futuro. Boa tarde, rapaziada. Nós vamos entrevistar um ídolo meu chamado Barber Início. Salve. Tá. Sim. Não? Quer dizer, já. Tá bom, né? Kimberly, Nossa Senhora de Lourdes. Encerramos a nossa entrevista por aqui. Muito obrigado.